tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando aqui na TV Assembleia para mais uma semana do nosso podcast A Casa é Sua Cast, discutindo assuntos importantes, sociais, que são objetos de leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito de discutir, um tema importante não só para as mulheres, mas para toda a sociedade, porque quando a gente fala de direitos menstruais, quando a gente fala de menstruação sem tabu, a gente está falando sobre saúde das mulheres também, né? E hoje vamos discutir a lei número 3.893. Ela é de março de 2022, de autoria da ex-deputada Luana Ribeiro, mas com apensamentos do projeto de lei da deputada Wanda Monteiro, que é do União Brasil, e Olinto Neto do Republicanos. O projeto, ele institui a política pública Menstruação Sem Tabu, que é voltada à conscientização sobre a menstruação e à universalização do acesso a absorventes higiênicos aqui no Tocantins. Assunto importante que passou pelo plenário da Assembleia, tema de defesa de vários deputados estaduais, da própria Casa de Leis, né? Essa lei, ela transforma um tema historicamente silencioso em uma política de dignidade, especialmente para estudantes da rede pública, mulheres em privação de liberdade e também em situação de vulnerabilidade social. Para enriquecer essa conversa, eu tenho aqui dois convidados especiais que vão nos ajudar a trazer luz e a gente entender como, na prática, essa lei beneficia alguns públicos e como é que ela tem impactado, aí, principalmente para as mulheres. Aqui, à minha frente, eu tenho ele que é bacharel em Direito pela FASEC, é também pós-graduado em Gestão Prisional e também em Gestão Pública, é policial penal no Tocantins desde o ano de 2017, atualmente é gerente de assistência educacional e saúde ao preso e egresso. Chega para cá para o nosso papo, Dilson Rodrigues Noleto. Bem-vindo, Dilson. Muito obrigado, Maju. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em participar dessa conversa enriquecedora. E o assunto também, né? Muito bacana, ainda mais para quando se trata das pessoas privadas de liberdade, não só no sistema socioeducativo, mas também no sistema penitenciário. Muito bem. É isso. E aqui ao lado dele, ela que é enfermeira, mestre também em Ciências do Ambiente pelo UFT, doutoranda em enfermagem pelo Unesp, é responsável técnica pelo setor de saúde estudantil do IFTO e coordenadora do projeto Fluxo Sem Tabu. Ela atua na gestão e promoção da saúde em ambientes educacionais. Cláudia Pacheco. Cláudia, bem-vinda. Nossa, muito obrigada. Eu estou muito feliz de participar desse momento, muito honrada, né, de poder discutir um pouco sobre esse assunto que é tão importante para as nossas estudantes, para a nossa sociedade no geral. Antes da gente entrar na parte prática do projeto, Cláudia, a sua geração mais que a minha geração, menstruar era assim um segredo de Estado. Sabe, eu me lembro, assim, quando a gente estava naqueles dias, a gente passava, ai, será que todo mundo está percebendo? E, às vezes, acontecia de manchar a roupa. Nossa, todo mundo vai ver. O sangue era tratado como uma vergonha na sua geração também. Também, e você acredita que até hoje, olha só, vou te dar um exemplo. Você já reparou que quando nós estamos menstruadas, geralmente a gente dá nomes para suavizar, né, a menstruação? Igual, por exemplo, se alguém pergunta alguma situação e a gente precisa falar que está menstruada, a gente não fala que está menstruado. A gente fala que a gente está naqueles dias. A gente fala que a nossa amiga periódica veio nos visitar, ou eu tô de Meg. Então, esse tabu, ele persiste até hoje. Então, assim, se nós, né, da nossa geração, a gente ainda, né, totalmente informadas hoje em dia, a gente ainda tem esses preconceitos, esses tabus, imagina essa nova geração também, né, que precisa ser trabalhada a informação de que é algo biológico, de que é algo natural, e a gente precisa falar desse assunto para que ele se torne de fato natural. Porque se nós não falarmos, ele vai continuar sendo um tabu. Muito bem. Ô, Dilson, uma curiosidade. Pode falar. Você trabalha aí na gestão do sistema penal penitenciário. E para você, sendo homem, que tem que lidar também diretamente com isso, como é que é para você? Realmente a missão não é fácil. É muito complicado, até a forma de abordagem que tem que ser feita. Mas hoje a assistência eu coloco mais na questão da saúde, ela é feita por um conjunto de pessoas. Cada unidade penal tem sua equipe de atenção primária,
e cada uma tem uma abordagem específica, que é composta por vários servidores, que grande maioria são dos municípios, e nos ajudam a fazer esse processo de desmistificação, de assistência material com as custodiadas. Que hoje aqui no Tocantins ela é dividida em 4 unidades penais e nós temos em torno de 180, 182, 184 pessoas privadas de liberdade de sexo feminino nos estabelecimentos penais, né? Contra 4.300 homens. Certo. Ok. A lei que estamos discutindo aqui, ela garante ações educativas e o acesso gratuito a absorventes higiênicos, assegurando condições mínimas de dignidade para mulheres e adolescentes que muitas vezes são privadas desse direito básico. São objetivos da lei: garantir dignidade menstrual, assegurar direitos básicos às mulheres em privação de liberdade, atender mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promover informação e conscientização e reduzir desigualdades sociais. Bora lá, Dilson, a partir da sua experiência na gestão prisional, como a falta de acesso a absorventes higiênicos impacta a saúde, a dignidade e até o comportamento das mulheres privadas de liberdade nas unidades prisionais? Perfeito. A questão da lei, ela já é direcionada às pessoas vulneráveis, né? Para que deem o direito e criem. Ele, na verdade, fidelizou por meio de uma política pública, né? Criou a política para fidelizar esse acesso aos absorventes e tudo mais. Mas quando fala das mulheres que estão privadas de liberdade, a vulnerabilidade é acentuada. Vocês concordam com muito mais? Porque a partir do momento que está privada de liberdade, ela não tem como ir atrás do que ela precisa. É o Estado que tem que prover. Sim. Isso aí. Então, mas aí você vê que nós temos vários tipos de ações que vêm de efeito cascata, tanto do governo federal quanto do governo estadual e do município. A exemplo do município é a lei que nós estamos falando, que criou, que fidelizou a esse processo de disponibilização e de criação de meios para disponibilizar o absorvente. Mas, quando se trata do governo federal, também tem incentivos do governo federal para que a gente possa garantir. Aqui no estado do Tocantins, por exemplo, um exemplo que eu posso dar é o nosso programa Dignidade Menstrual. Projeto Dignidade Menstrual, que vem do governo federal e trouxe e o estado do Tocantins fez um convênio com o governo federal, em que a gente, a partir dentro de alguns meses, acho que não passa de 10 meses, nós possibilitaremos a própria fabricação dos absorventes. E aí os absorventes Os reutilizáveis, né? não são reutilizáveis. Inicialmente, nós pensamos nele como uma ótima possibilidade. Só que fizemos estudos técnicos e tudo mais, e em virtude do local, acredito que não foi uma boa opção. Então, o que nós fizemos? Instalamos uma fábrica em uma das unidades penais que nós temos em Araguaína, e dentro de alguns meses começaremos a fabricar. Que legal. Olha que bom. Isso. E aí, assim, ao mesmo tempo que a gente garante o acesso da assistência material prevista, para que aquele acesso à saúde seja integral e 100%, você garantir o acesso a materiais íntimos de higiene pessoal, você só consegue integralizar ou ser assertivo nessas assistências materiais quando se toca na questão da saúde, quando você consegue ter acesso mínimo que é a higiene pessoal. E aí a gente vai, além de conseguir trazer essa produção própria para o Estado, a gente também consegue promover o trabalho, que é uma e é um ciclo, né? Você vê que é um ciclo muito bacana. Aí, paralelo a isso, o Estado também faz as aquisições. Uma coisa bacana dessa lei é que é o seguinte, o Estado ele tem um dever de disponibilizar para todas as pessoas que estão privadas de liberdade, não só a questão do absorvente, mas tudo que ele necessita no decorrer da cumprimento da sua pena, né? Então, aí o que acontece? Mas na lei, ela abre uma possibilidade de nós fazermos parcerias. Não que o Estado não tenha possibilidade que nós conseguimos, mas é muito bom fazer com que as pessoas, a sociedade, eles sejam são peça integrante nesse processo de assistencial das pessoas privadas de liberdade. Então, nós temos parceria com instituições de ensino superior,
que quando vão visitar nas unidades penais também auxiliam e se aproximam também nesse processo, né? O Estado faz as aquisições e disponibiliza integralmente. A gente sempre quer o quê? Disponibilizar, mas além de disponibilizar, meramente disponibilizar o acesso aos absorventes e também esse processo de desmistificação, a equipe de atenção primária da saúde ter um contato mais aproximado com essas unidades penais femininas para que façam, como é que eu posso dizer, essas ações de educação, de higiene pessoal e tudo mais. A gente quer, além de fazer o que já está previsto, mas se impactar de outras formas, trazendo a sociedade também para entender como é que é e ao mesmo tempo que você falou que até hoje tem esse tabu, mas a partir do momento que a gente traz as pessoas das faculdades, os estudantes e vê a necessidade disso, a gente acaba, consequentemente, ajudando na quebra desse tabu. Precisa falar. Nossa, muito bom. Entendeu? Bacana, Dilson. Você trouxe aspectos importantes que a gente vai continuar discutindo. Já, não sai daí, jazinho. A gente vai ali no intervalo e já volta para continuar esse bate-papo sério e importante. Já. De volta com o nosso episódio dessa semana do podcast A Casa é Sua Cast, discutindo hoje sobre menstruação sem tabus, falando sobre a distribuição de absorventes, sobre dignidade menstrual. Estamos aqui com os nossos convidados especiais tratando desse assunto. Estamos aqui com a Cláudia, que é enfermeira, que também trabalha junto à atuação na saúde estudantil com esse assunto, né, coordenando o projeto Fluxo Sem Tabu. Cláudia, a partir da sua atuação na saúde estudantil, como a falta de acesso a absorventes influencia a frequência escolar, o rendimento e até a saúde emocional das estudantes na rede pública? Nossa, o impacto assim é gigantesco. Então, assim, eu atuo na assistência, na enfermagem escolar há mais de 10 anos. E o que a gente tem visto são vários atendimentos relacionados, né, ao período menstrual, em que as estudantes não têm informações, né, de como agir. As estudantes precisam voltar para casa porque não têm absorventes. Então, impacta diretamente no que nós trabalhamos no IFTO, que é permanência e êxito. Então, nosso objetivo é que as nossas estudantes, além de acessarem, né, um ensino público gratuito de qualidade, é que elas permaneçam e que elas concluam, né, o curso com êxito. E aí, o que a gente viu, né, ao longo desses 10 anos é que, de fato, as estudantes sofrem muito com vários sintomas, né, com ausência de absorventes. Por isso que nós pensamos, né, no desenvolvimento desse projeto, o Fluxo Sem Tabu. Ele surgiu da necessidade da gente falar sobre esse assunto de forma clara, de forma aberta, sem tabu mesmo, sem medo, sem receio. E uma coisa que é legal do projeto também é que a gente também tem o envolvimento dos meninos, né? Porque se a gente fala só com as meninas, o assunto ainda, né, vai ser um tabu entre os meninos. Então, a gente precisa integrar todos os públicos, né, para falar desse assunto. E o projeto ele surgiu realmente dessa vivência, né, no nosso dia a dia, nas unidades, vendo que as estudantes realmente têm um impacto e a falta de conhecimento. Porque, por exemplo, no nosso projeto, a gente abordou vários assuntos relacionados à menstruação. Por exemplo, o nosso projeto é constituído de enfermeiras, uma médica, psicóloga, nutricionista, assistente social. Então, a gente abarcou todas essas áreas. Por exemplo, a assistente social entrou falando sobre o projeto Dignidade Menstrual. Por quê? É um projeto, né, que oferece absorventes descartáveis de forma gratuita, né, para as pessoas de baixa renda. E nós, né, no geral, brasileiros, a gente acredita que tudo é muito burocrático. Realmente, alguns passos, né, do nosso sistema são burocráticos, mas alguns não são. E a ideia foi a gente demonstrar para as nossas estudantes que receber o absorvente na farmácia popular não é burocrático, é muito simples. Então, a gente pegou uma estudante do Campus Palmas e fez todo o percurso com ela. E aí ela foi, né, fez o cadastro e buscou o absorvente. São absorventes de ótima qualidade, não são inferiores. E aí ela pegou o absorvente e a gente conseguiu, né, mostrar que é muito simples receber esse absorvente. Aí a gente teve momentos com a psicóloga,
psicóloga, né, falando sobre a TPM, né? Então, assim, o que fazer para amenizar a TPM? A médica falando de 2 fatores que são muito comuns hoje, né? Doenças, que é a endometriose e a síndrome do ovário policístico. Então, como detectar? Porque muitas meninas sofrem de cólicas intensas aí 10 anos até chegar ao diagnóstico de endometriose, que vai impactar lá na fertilização, lá na frente. Então, assim, falar sobre esse assunto, a gente tentou abordar todas as áreas. Por exemplo, os tipos de absorventes, nós abordamos também, porque hoje a gente tem muitos absorventes reutilizáveis. Porque antigamente a gente só tinha absorvente externo, esse descartável, que é o comum, que é o mais utilizado. E muitas meninas sofrem com alergia. Então, hoje no mercado, a gente tem os absorventes reutilizáveis, que a princípio, né, para a primeira compra é um pouquinho mais caro, mas que duram aí às vezes até 10 anos. Então compensa e dá um conforto maior para as estudantes. Então a ideia de fato foi levar conhecimento para que elas possam tomar posse desse conhecimento, se tornarem protagonistas dessa informação. Nós não queremos só repassar, né? A gente fala que não é só educação em saúde, que é um termo que a gente usa muito, né? Na saúde, mas é o letramento em saúde, que é passar a informação para elas se tornarem protagonistas dessa informação. E aí, só finalizando, o nosso projeto, além, né, desses momentos, a gente fez uma série de vídeos, né, vídeos curtos no YouTube sobre esse assunto, estão disponíveis no canal do IFTO, no YouTube, e nós também desenvolvemos uma cartilha abordando todos esses assuntos. E esses assuntos não surgiram do nada. Nós lançamos um questionário para as estudantes, para elas responderem quais eram as principais dúvidas relacionadas à menstruação. E aí elas responderam. E também alguns mitos. Até hoje tem muito mito, né? Não pode lavar o cabelo quando está menstruada. Não pode comer ovo. Não pode. Hoje, verdade. Então, assim, a gente respondeu alguns desses mitos também nessa nossa cartilha que está disponível no site do IFTO. Ou seja, todo esse trabalho precisa vir com a conscientização, porque são anos e anos, décadas de estereótipos, Sim. de mitos, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês lá. Dilson, essa lei que estamos discutindo aqui, ela reconhece a menstruação como uma questão de direitos humanos e justiça social. Sim. Na prática, no sistema prisional, o que muda, o que mudou quando essa questão passa a ser tratada como uma política pública e não como um favor, digamos assim? Igual eu estava falando inicialmente, primeiramente ele já ajudou na questão da forma de trazer a sociedade para nos ajudar, né? Esse foi o primeiro impacto que a gente notou, porque a gente fica meio receoso de falar assim, não, apesar de ser uma responsabilidade inteiramente do Estado, isso é legal, isso é bacana, a gente, toda vez que uma faculdade visitar uma unidade penal, a gente poder disponibilizar junto com a instituição, é muito complicado e vamos ver. E aí, assim, com o advento da lei, ela ajudou muito, porque ela cria essas parcerias entre o Estado e a iniciativa privada. Quanto à questão de garantir, de dizer que aquilo ali, que o direito a todas essas assistências previstas e a desmistificação ajuda muito na questão do seguinte: imagine uma unidade penal em que a custodiada não tem acesso. E aí, ela se tornando política, eu costumo dizer que nós não podemos fazer uma balança invisível de políticas, todas elas são importantes. Mas a partir do momento que você pega todas as mulheres e grupos, as mulheres, tanto mulheres, homens trans também e tudo mais, que vocês, na unidade penal, e coloca como uma política fidelizada, não um plano estratégico, não apenas uma ação que é acompanhada por meio de plano estratégico, mas sim por uma lei que instituiu, criou aquela política e está fidelizada no sistema normativo, você vê que a gente coloca como prioridade. Como prioridade. Então, assim, a gente pega, faz com que... Imagine a gente tem um processo de aquisição para que essa assistência não pare, né? Então, até mesmo quando a gente vai fazer os processos licitatórios e ver que aquele é um objeto essencial para que a gente possa integralizar ou disponibilizar o acesso à saúde de forma integral, já nos facilita demais, entendeu? Lá, a lei de execuções penais, ela prevê algumas assistências, outros direitos que a gente tem que disponibilizar por
todo o período do custodiado que está cumprindo pena privativa de liberdade. Só que alguns não estão fidelizados. O acesso você vê acesso à saúde, assistência à saúde, está lá, mas de como que ela tem que ser feita? Aí cada estado é responsável por normatizar e como ela vai acontecer. E o acesso a absorvente, a questão de ter a desmistificação, toda essa ação que é feita na comunidade regular que não está privada de liberdade, trazer isso aqui para a pessoa privada de liberdade, ter essa lei facilita muito, entendeu? Porque ela fala como que vai acontecer, como que tem que acontecer. Imagine, como que vai se dar a desmistificação, como que prevê até, inclusive, o incentivo fiscal de algumas empresas que produzem o próprio absorvente. Então, isso ajuda demais. Então, cria possibilidades de ampliação na disponibilização do absorvente dentro da carceragem. E depois que vê o Estado e toda a Assembleia se movimentando com a política tão importante igual a essa, faz com que o próprio Estado, o Executivo, e não só o Executivo, mas que nós consigamos pegar o quê? Fazer convênios com o governo federal e realizar o que está sendo realizado hoje lá na Unidade Penal do Barra da Grota, que é o quê? Uma fábrica para produzir absorvente e ficar um ciclo contínuo para as custodiadas do Sistema Penitenciário do Estado do Tocantins. Muito bem, muito bom. Cláudia, o projeto Fluxo Sem Tabu trabalha diretamente com a educação e conscientização, como você falou para a gente aqui, né? Uhum. Por que você que lida diariamente com essa pauta, com essa causa, falar abertamente sobre menstruação ainda é um desafio tão grande dentro das escolas e como que isso tem impactado as meninas e adolescentes ali? Perfeito. Ainda é um tabu porque eu acredito que esse tema não tem sido trabalhado como deveria. Então, assim, a ideia do projeto é, de fato, criar rodas de conversa, ambientes, né, que o estudante possa, de fato, falar sobre esse assunto. Sim. Então, aquilo que eu falei no início, até hoje, até entre nós, né, mulheres adultas, hoje, a gente ameniza o fato, né, de estar menstruada. A gente tem vergonha de falar que está menstruada. Então, se nós temos vergonha, imagine as adolescentes, né, as meninas mais novas. Então, é por isso que a ideia é, de fato, falar. E eu queria só pegar o gancho do que ele falou sobre a importância, né, de receber o absorvente. Eu acho que quando elas têm o absorvente ali disponível, né, a pessoa que não tem condições de comprar, ela se sente vista. Ela se sente importante, Sim. né? Então, isso é muito importante, você sentir que alguém está olhando para você, né? O governo, a sociedade está olhando para você e falando, nossa, você é importante. Isso é essencial para você. Então, eu penso em você como um todo, né? E pensando nisso também, a gente conseguiu, por meio do recurso do projeto, comprar mais de 7.000 absorventes para distribuir para todas as unidades do IFTO. E essa quantidade só foi possível porque nós conseguimos parceria, né, com a sociedade. Como que a gente fez? A gente conseguiu comprar um absorvente a preço de custo com o dono de supermercado. Nós fomos lá, apresentamos o projeto para ele, ele falou, não, vou a preço de custo para vocês. Olha. Então, saiu muito em conta. Então, essas parcerias, elas são muito importantes. Então, quando a gente fala, né, de menstruação, a gente não está atingindo só as mulheres, a gente está atingindo todo mundo. A gente está atingindo a sociedade, a gente está atingindo os governantes. E aí, quando a pessoa toma conhecimento, ela começa a ser protagonista daquilo que eu falei, né? Então, ela toma posse daquela informação e ela começa a agir. E isso é muito legal, a gente precisa difundir esse assunto, porque enquanto a gente não falar, ficar com vergonha, ele vai continuar sendo um tabu. É verdade, muito bom. Assunto importante, hein? Nosso papo continua já já. A gente vai para um breve intervalinho. Jazinho, estamos de volta. Não sai daí, hein? De volta aqui com o nosso episódio do A Casa é Sua Cast no ar. Hoje trazendo questões tão importantes e latentes sobre dignidade menstrual, né, sobre distribuição de absorventes e principalmente sobre a conscientização sobre esse tema, que deve ser não só para as meninas e mulheres em vulnerabilidade, mas por toda a sociedade, né, já que o tema ainda é
tão tabu. Estamos discutindo a lei número 3.893, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Tocantins. Teve contribuições da deputada Wanda Monteiro, do deputado Olinto Neto também, lei da ex-deputada Luana Ribeiro. Gilson, você como gerente de assistência educacional e saúde ao preso e egresso, Sim. como é que você vê, na sua visão, quais são os principais desafios logísticos e institucionais para garantir o fornecimento contínuo de absorventes nas unidades femininas? Acredito que o absorvente é uma coisa que a gente estava, depois de conseguir, por meio de parceria e aquisição própria do governo, a gente descobriu que ele tem a validade. E a gente chegou, hoje quando nós fazemos a aquisição dele, a gente tem sempre um estudo técnico a ser feito, porque a gente não pode disponibilizar um absorvente fora da validade. Isso entra importante da possibilidade, nós pensamos ainda em ter esse absorvente reutilizável para não ter esse problema. Porque nós chegamos a ter absorvente, aquisicionamos de forma... aquisicionamos e conseguimos, as pessoas querem fazer parte desse processo e trazem, e acabou que acumulou vários, entendeu? E a gente acabou perdendo alguns. Então, o que a gente... Hoje, qual que é a nossa principal dificuldade? A principal dificuldade não, esse estudo tem que ser feito toda vez que formos aquisicionar, que é o quê? Saber o período que ele vai estar dentro do prazo de validade, porque foi o que aconteceu com a gente fez um levantamento, aquisicionamos um tanto, a sociedade participou, isso é muito bom, como eu disse, e acaba que, para que a gente não possa perder esses absorventes. Quanto à logística, elas são disponibilizadas para as unidades penais em períodos, entendeu? Por exemplo, a unidade penal... Aqui nós temos, eu não falei, mas nós temos 4 unidades penais que são distribuídas em 2 na região norte, uma na região norte, outra na região sul, e 2 na região central. Em Miranorte, em Palmas, Ananás e Formoso do Araguaia. E Araguaína, não? Araguaína não tem. Não tem Não unidade tem. feminina? Não tem unidade penal feminina. Possivelmente pode ter do sócio-educativo, né? Mas do prisional não tem. E aí, sim, a logística realmente afeta, mas é isso que eu falo. A partir do momento que a gente tem a disponibilidade aqui no nosso almoxerifado, distribuímos. Mas, paralelamente, a gente faz o quê? Faz com que as pessoas que estão também ajudando, né, as instituições de ensino superior é que mais fazem questão de participar. A gente fala, a gente já tem, já está sendo disponibilizado. Mas não, Dilson, deixa a gente, é muito importante que os alunos sejam peça integrante desse processo. A gente tenta, porque a gente sabe se a ausência dele pode resultar nesses arranjos precários, né? Que imagina, as moças estão privadas de liberdade. Em uma situação em que elas não têm, isso pode trazer, sem questão... prioritário é a questão de saúde, né? Mas aí para evitar também arranjos precários que as pessoas privadas de liberdade possam fazer para que na situação em que não tenha absorvente. Então é um conjunto de fatores que nós pensamos, analisamos, porque pode ensejar em perca dos absorventes, porque eles têm um período de validade, e também pode acarretar, se não aquisicionar no momento correto e no período correto, pode acarretar também na falta. E na falta, arranjos precários, e é isso aí, a gente, de maneira alguma, pode existir, que isso aí fere vários preceitos constitucionais. Ao longo da história, a gente tem muitos depoimentos de mulheres que chegavam a colocar miolo de pão. Sim. Antigamente, aqueles paninhos. Papel higiênico. Papel higiênico. E tudo isso está ligado à saúde, que é o objeto da minha próxima pergunta, Cláudia. Você é também pesquisadora na área da saúde e do ambiente, né? Sim. De que forma a menstruação pode ser compreendida como uma questão que envolve saúde pública, educação e desigualdade social? Olha, perfeito. Quando a gente olha, né, para as pessoas em vulnerabilidade, né, são pessoas que é isso que você falou. Elas vão utilizar qualquer instrumento, né, instrumentos não recomendados para poder conter aquele sangramento. E isso vai gerar vários impactos, tanto na saúde física, tá, quanto na saúde mental. Imagine, né, como que essa pessoa vai se ver, né, menstruada e tendo que usar
papel higiênico para conter aquela menstruação. Então, o impacto é tremendo. Na saúde física, ela pode desenvolver ali candidíase, né? Então, ela pode ter problemas que vão, candidíase de repetição, que pode gerar problemas piores depois, uma infecção nas trompas, ovários. Tudo isso pode acontecer devido a essa situação. Na questão, né, psicológica, ela pode se ver como um nada, né? Uma pessoa sem valor nenhum. Na questão ambiental, né? No lugar que ela está inserida ali, né? Uma pessoa de baixa renda que não tem condições, né, de comprar um absorvente, o ambiente em que ela está inserida também afeta diretamente no nível de estresse, no nível de qualidade de vida. Então, assim, quando a gente consegue disponibilizar esse absorvente para essa pessoa, ela se sente com dignidade. Né? Então, por isso vem o termo da dignidade menstrual. Sim. Ela se sente digna, se sente vista, se sente respeitada. Assim como, por exemplo, quando os nossos governantes disponibilizam praças, né, para a prática de atividade física. Então, a pessoa está tendo um momento de qualidade de vida. Da mesma forma, é a questão da menstruação. Muito e bom. impacta diretamente na saúde, tanto física quanto mental. Nossa, muito bom, Cláudia. Dilson, para a gente já encerrar, eu queria que você contasse para a gente, assim, resumindo rapidinho, do ponto de vista da gestão pública, quais os avanços que essa lei representa para a humanização do sistema prisional feminino do Tocantins? Perfeito. O primeiro ponto que eu acho que é divisor mesmo com o advento dessa lei de 2022, eu acredito que é a necessidade, porque ela divide em 3 eixos, né? E um deles é a conscientização e a desmistificação. Essa é o primeiro passo. Eu acredito que o ato biológico da menstruação, ela não é só eu que digo. Ela mesma ela pode afirmar que ainda ela tem vários tabus. Sim. Perfeito. Mas esse tabu ele é acentuado assim 3 vezes mais quando se fala no regime de privação de liberdade, muito maior. Então, para a questão da desmistificação, e o segundo ponto é a questão da universalização. Saber que todos têm direitos. Todos têm direito. Porque eu fico assim, meio que perplexo, é que uma coisa é você estar numa situação de privação de liberdade, mas acontecer isso com pessoas que não estão em privação de liberdade é muito preocupante. Preocupante, porque a pessoa privada de liberdade, o Estado tem que subsidiar. Perfeito. Mas a pessoa que não está em privação de liberdade, você começa a preocupar que mesmo tendo os tabus e mesmo tendo essa questão de não ser um assunto livre de se dizer, ainda mais por parte das pessoas que passam por esse processo biológico, que é a menstruação, e não ter o acesso. Imagine, inicialmente no projeto que a gente iria fazer da dignidade menstrual, era justamente isso, produzir para o Estado. Produzir inicialmente o público central era a pessoa privada de liberdade. E, em segundo momento, disponibilizar para o Estado, principalmente as mulheres que estão matriculadas no 3º segmento da rede pública, que é o ensino médio. Sim. E aí disponibilizar. Então, tratar como um direito universal, fundamental, o acesso do absorvente e também, ao mesmo tempo, você também desmistificar alguns assuntos desse tema perante a sociedade, não só a sociedade, mas também todas as pessoas vulneráveis, e quando falo vulneráveis, acentuadamente as pessoas privadas de liberdade, é o ponto preponderante dessa lei. Sem falar na questão de que elenca todas as pessoas que têm prioridade, não só prioridade, mas tem que ser assistida por essa lei, e incentivos fiscais e tudo mais, que nos ajudam nesse processo, não só de aquisição, mas de disponibilização desses materiais para as mulheres, não só de privada de liberdade, mas também que estão na sociedade. Então, a universalização e também a desmistificação é o ponto primordial dessa lei, que eu acredito ser muito importante nesse processo
Posso Fica à fazer? vontade, deve. Posso deve, fazer só uma observação? deve. O que eu mais gostei, assim, que eu achei muito legal da lei, é que geralmente a gente pensa só no absorvente, né? Só em Isso. entregar. E ele fala, né, muito bem da questão da orientação, da educação em Sim. saúde. Isso é muito importante, né? Sim. Porque Verdade. quando você faz uma roda de conversa, né, sobre esse assunto, você vê que as pessoas não sabem nada, assim, sabem, né? Mas, assim, tem muitas dúvidas ainda. E aí, quando a gente olha para a nossa geração hoje, que tem a internet, que é a geração mais bem informada, né? Que mais tem acesso à informação, melhor Sim. dizendo, isso não condiz com a realidade. Sim. Por quê? Porque até para você pesquisar na internet, você precisa saber onde você vai verdade. pesquisar. Então, tem tudo na internet hoje, tanto informações corretas quanto informações erradas. Justamente. E aí, esse momento de roda de conversa, de transmitir o conhecimento, ele é muito rico. Sim. E ele é muito importante. Então, eu achei, assim, fantástico. A questão não só de entregar, né? Toma, a passividade do toma, mas a lei também fala da autonomia do indivíduo. Isso é muito importante. Muito bom. Gente, quero agradecê-los pela atenção, informações valiosas. Parabenizar cada um pelo seu trabalho. O projeto do FTO, tá de parabéns. Obrigada. Os desafios lá eu sei que são grandes, Sim. mas é isso aí. E você que nos acompanha semanalmente aqui pela TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência, pelo carinho. Estou aqui toda semana com muita honra e alegria, trazendo temas importantes para deixar você bem informado, para você saber os seus direitos, os direitos das mulheres, os direitos dos vulneráveis, todos os direitos dos tocantinenses, porque a casa é sua e as leis também são para você, tocantinense. Até semana que vem, até a próxima. Abraço!